Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aprender a medir as massas. Mas primeiro, o que é massa? A massa ela é a quantidade de matéria em um corpo. E a unidade de medida da massa no sistema internacional é o quilograma. Lembrando que o quilograma é um múltiplo do grama. Em 1 quilograma nós temos 1000 gramas. Mas lá no sistema internacional a gente usa o quilograma. É importante a gente entender a diferença entre massa e peso. O peso é uma força que age nos corpos resultante da aceleração da gravidade. A massa é em si a quantidade de matéria. Moto passando. Então, quando a gente fala, eu peso 90 quilos, 80 quilos, 70 quilos, pesa aí 1 quilo de maçã para mim na feira. Esse pesar 1 quilo, na verdade, não é correto dizer cientificamente, porque a unidade de medida do peso é o Newton, porque o peso é uma força. Mas ninguém fala lá na feira, vê para mim aí a massa de 1 quilo de maçã. Não, a pessoa não vai entender, nem a gente vai acostumado a falar desse jeito. Então, no dia a dia, a gente usa como sinônimos, mas é importante a gente lembrar que cientificamente massa e peso são coisas diferentes. Então, eu vou falar daqui da massa. Vamos aprender a medir as massas. Para medir as massas, a gente usa uma balança. Existem 2 tipos de balança. Tem aquela que é por comparação de massas, que você coloca uma coisa de um lado, outra coisa do outro lado, aquela de 2 pratos, até eles equilibrarem. Ou então outras que você coloca alguma coisa para medir a massa ali e você vai regulando até equilibrar. Essa é uma balança verdadeira, uma balança gravimétrica. Além das balanças gravimétricas, a gente pode usar as balanças dinamométricas. Que as balanças dinamométricas, elas vão medir, na verdade, o peso, a força-peso, como, por exemplo, essa balança que a gente tem aqui. Aqui dentro, pessoal, tem uma mola e a força-peso dos objetos que a gente vai medir a massa causa uma deformidade, uma deformação nessa mola, e é essa deformação que é medida, e aí eles comparam de forma indireta, fazem a balança, faz um cálculo para a gente saber qual é a massa com base na força-peso. Então, para a gente fazer as medidas hoje, a gente vai usar essa balança dinamométrica. Tudo bem? Aqui vai aparecer a unidade de medida de massa, essa balança mede em gramas. Então, vamos começar a medir os nossos objetos. Sempre que a gente for medir a massa de um objeto, é importantíssimo que a balança esteja num lugar plano. Se ela estiver num lugar inclinado, o valor pode sair alterado. O primeiro objeto que a gente vai medir a massa é essa bolinha de gude. A gente coloca ela aqui no prato da balança e aí o visor mostra o resultado de 9 gramas. Agora, vamos medir as 3 bolinhas juntas. Torcer para elas ficarem paradinhas. 3 bolinhas juntas dão um resultado de 27 gramas. Então, cada uma pesa mais ou menos 9 gramas. Agora, nós vamos medir a massa das chumbadas, essas bolinhas de metal. As 5 bolinhas deram um resultado de 22 gramas. Vamos medir a massa desta pedra. 17 gramas. Vamos medir a massa de uma rolha de cortiça. 3 gramas, a mais leve de todas até agora. E por último, vamos medir a massa da rolha de borracha. 12 gramas. Nós já aprendemos então a medir a massa de sólidos. Agora, como é que faz para a gente medir a massa de um líquido? Como que eu peso um líquido? Dá para eu pegar um pouco de água e jogar aqui em cima e pesar? Claro que não, porque primeiro que essa água vai esparramar toda e eu não vou nem saber o tanto de água que eu estou pesando. Então, para pesar os líquidos, a gente vai precisar de novo desse instrumento, que é a proveta. Então, primeiro a gente vai começar medindo a água. Para a gente saber a massa de um líquido, a gente vai precisar da ajuda da proveta. Por quê? Não adianta só eu colocar o líquido aqui em cima, eu tenho que saber o tanto de líquido que eu estou pesando. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, 20 ml de água, vou colocar a proveta aqui e vou ver o resultado. Mas, professor, desse jeito você está pesando o valor da proveta junto. Sim. Então, para isso, a gente tem que fazer algumas continhas, alguns artifícios. Se for uma balança daquela de comparação, primeiro você mede a massa da proveta vazia. Depois você mede a massa da proveta com o tanto de volume que você quer, calcula a diferença, você vai ter a massa somente do líquido. Pessoal, essa é uma balança digital.
Então, a gente tem os botões, ela liga. E essa balança, ela tem um botão que chama tara. Então, como é que funciona? Vou colocar a proveta. Vai mostrar que essa proveta pesa 37 gramas. Quando eu aperto o botão tara, fica 0. É como se ela desconsiderasse o valor dessa proveta. Tanto que quando eu tiro, fica menos 37 gramas. Quando eu coloco, fica 0. Quando eu colocar o líquido, vai me mostrar somente a massa do líquido. Vamos deixar ela aqui. E primeiro, a gente vai medir o volume, vai medir a massa de 10 centímetros cúbicos, de 10 ml de água. Pessoal, então aqui eu coloquei 10 ml de água. Vamos colocar aqui na balança. E está mostrando 10 gramas de água. Então, 10 ml de água pesam 10 gramas. Vamos medir agora para 30. Coloquei aqui 30 ml de água. Vamos colocar aqui na balança. 30 gramas de água. Vamos medir agora para 50. Estou aqui com 50 ml de água. Vamos ver qual que é a massa. 50 gramas. Por último, agora a gente vai medir qual é a massa de 100 ml de água. E pessoal, aproveita com 100 ml, deu 100 gramas de água. O que a gente vai fazer agora? A gente vai repetir os mesmos processos com os outros dois tipos de líquidos. A gente vai medir 10, 30, 50 e 100 ml para álcool e óleo. Aí a gente vai ver qual é a massa de cada um desses volumes. Então, espera aí. Pessoal, a gente vai fazer o mesmo processo agora, só que com outro líquido, com o álcool 70. Esse aqui eu comprei no mercado para limpar algumas coisas aqui em casa. Então, a gente vai medir a massa de diversos volumes de álcool 70. Mas antes, a gente tem que fazer aquele mesmo processo com a proveta. Eu peguei uma outra proveta, a gente tem que pesar e fazer a tara dela aqui na balança. Então, ligando a balança. Essa proveta pesa 35 gramas. E agora está em 0, que eu apertei o botão tara. Pessoal, tenho 10 ml de álcool aqui. Vamos ver. 9 gramas. Vamos medir 30. 30 ml de álcool. 26 gramas. Vamos medir 50 agora. 50 ml de álcool. Massa 43 gramas. Vamos ver qual que é a massa agora de 100 ml. E agora 100 ml de álcool. 85 gramas. Vamos fazer agora o mesmo processo com o óleo. Já coloquei a proveta na balança, já fiz a tara, já está em 0. Vamos começar direto medindo 10 ml de óleo. 10 ml de óleo. 9 gramas. 30 ml de óleo. 28 gramas. 50 ml de óleo. 45 gramas. 100 ml de óleo. 90 gramas. Agora, um último desafio. A gente vai usar as mesmas provetas. Deixa eu ligar aqui. E a gente vai ver quantos ml, quantos centímetros cúbicos tem em 10 gramas de cada um desses líquidos. Então, vou colocando um pouquinho de água. Na hora que der 10 gramas, eu paro. Certinho. 10 gramas deu 10 ml. Vamos fazer isso agora com o álcool. Temos 10 gramas de álcool. Vamos ver qual que é o volume de 10 gramas de álcool. Deu mais ou menos 11 ml, 11 centímetros cúbicos. E por último, vamos ver com o óleo.
Tem um pouquinho aqui ainda. E agora, temos 10 gramas de óleo, e esses 10 gramas ocupam mais ou menos 12 ml, 12 centímetros cúbicos, mais ou menos. Pessoal, então aqui só para a gente entender como que faz para a gente medir a massa de líquidos e de sólidos. Medir a massa e medir o volume é importantíssimo para a gente poder calcular a densidade, mas a densidade é um assunto para uma próxima aula. Então, tchau para vocês, um bom estudo e até a próxima.